Salve galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar aqui sobre a nossa aula de hoje e a primeira aula, né? A gente vai falar aqui hoje sobre estruturas, né? Combinação de estrutura com o volume profile. Então eu vou fazer um desenho aqui explicando, né? E depois a gente vai na prática, né? Pro gráfico. Então vamos lá. Eu tenho aqui um cenário, né? Primeiramente a gente vai fazer aqui do cenário de venda, aonde o mercado ele faz uma movimentação, né? E quebra, né? A estrutura aqui, né? Ele rompe esse fundo, né? Forma um topo. A gente vai colocar aqui topo. Aumentar o tamanho dele aqui, colocar uma cor amarela ali. Aqui a gente tem um fundo, pintar ele aqui também. E aí o mercado começa a corrigir e aqui a gente tem outro fundo, certo? Então o mercado ele rompeu, a gente não vai pegar a faca caindo, que a gente não é trouxa, né? Então o que acontece? Eu tenho por enquanto eu tenho esse cenário, certo? O mercado rompeu, de cara eu teria, né, um pullback nesse fundo aqui. Então de cara aqui, né, eu teria um pullback nesse fundo, certo? Porém, eu preciso de uma confirmação para mim saber aonde que está a melhor compra aqui. Se realmente está aqui nesse fundo, né? Porque a gente sabe que tem aquela famosa inversão de polaridade, né? O mercado pode fazer esse movimento aqui, né? E fazer mais um topo aqui, pode. Quando o mercado, inclusive quando o mercado está numa tendência forte de baixa, é isso que ele faz. Mas a gente não pode simplesmente, né? Operar só com isso. A gente precisa de uma confirmação. E qual é a confirmação que a gente vai usar aqui nesse caso? Nesse caso, a gente vai usar aqui o Volume Profile. Então, a gente vai puxar o Volume Profile desse fundo. E aí aqui, né, eu vou até escrever aqui, ó. Não vou escrever não, mas eu vou explicar aqui, vai ficar bem claro. A gente vai puxar o Volume Profile do fundo que ele deixou do movimento que rompeu o fundo anterior. Então, a gente vai puxar daqui, dessa linha vermelha, né, para o topo, que seria aqui essa linha vermelha de cima aqui. Então a gente vai puxar o volume profile ou do topo para o fundo ou do fundo para o topo, né? Eu não vou puxar aqui, ó. Como que a gente puxa, ó? Botão direito do mouse, arrasta para o topo, solta volume profile. Nesse caso aqui não vai aparecer nada porque não tem negociação aqui, né? Mas é basicamente isso. Então a gente vai puxar aqui, ó, daqui para cá, certo? Só para o desenho ficar aqui bem claro. Então, digamos que o volume profile ele marcou essa região aqui, ó. Ele marcou essa região aqui. Deixa eu clicar aqui, aqui, ó. Digamos que isso aqui é o volume profile. Ele marcou essa região aqui como POC, certo? Então, o que eu vou pegar e vou fazer? Eu vou marcar essa região, né? Que geralmente o mercado vem e faz esse movimento, né? Podendo vir testar aqui esse fundo, podendo até romper esse fundo, né? Mas geralmente aí a gente solta parcial e o alvo aqui pro fundo anterior, né? Se o volume profile tiver aqui, bacana, top. A gente já sabe que aqui já é que o suporte aqui vira resistência, né? E aí a gente pode fazer a nossa operação aqui, né? Que a gente tem uma dupla confirmação, né? Tanto aqui de um fundo rompido que agora virou uma resistência, né? Um suporte que virou resistência,
quanto o volume profile que está mostrando para a gente, né, a região, né, de maior volume ali, a região de interesse, região onde teve briga, onde teve lote, para a gente poder ali, né, fazer a nossa operação. Beleza, esse aqui é o exemplo de venda. Agora a gente vai aqui para o exemplo de compra, né? Deixa eu voltar lá, certo? A gente vai aqui agora para o exemplo de compra. E aqui também a gente pode usar uma terceira confirmação, tá? Que é o que? Que é a região ali de 30%, né? De 30 ou 20% do movimento, tá? Então aqui a gente tem a região aqui de 20% e aqui a região de 30%. Desculpa, a gente tem aqui a região. A gente fala 30% porque tanto aqui quanto aqui é 30% do daqui para cá ou daqui para cá. Mas vamos lá. A região de 80 e a região de 70, né? Então a gente tem aqui a região de 70 e a região de 80%, né, de regressão aqui do movimento, né? Então aqui a gente já teria aqui uma terceira confirmação, né, dessa operação aqui. Vamos lá. Tentando tirar aqui. Vamos agora aqui pro exemplo de compra, né? Então a gente tem aqui é o inverso, tá, galera? É praticamente o inverso, né? Então a gente tem aqui um movimento onde o preço ele vem, né? Faz ó, vou até botar aqui como se fosse uma continuação, tá? E aqui a gente já sabe que é um exemplo aqui de compra, né? Então, ó, o mercado faz esse movimento, quebra essa estrutura, né? E aí faz a mesma coisa aqui. O mercado ele vai começar a retornar, né? Vamos botar essa estrutura aqui um pouquinho mais para cima aqui, ficar melhor aqui. Ele vai começar aqui a retornar, né, para a região aqui. A gente já sabe que teve uma inversão de polaridade, porém a gente precisa de uma segunda confirmação, né? Então a gente vai pegar aqui, ó, sempre do movimento que rompeu, tá? Então a gente tem aqui o fundo, né? E a gente tem aqui o topo, certo? Então a gente tem aqui o fundo e tem o topo, ó. Beleza? Deixa eu pegar aqui, alinhar aqui, ó lá, beleza. A gente vai pegar aqui o volume profile e vai puxar, né, nesse sentido aqui. Beleza? Então, vamos lá. Digamos que, beleza. Digamos que agora o volume profile deu aqui na região, né? Digamos que ele deu aqui agora aqui na região. Ou pode ser mais aqui também, tá? Geralmente ele dá mais aqui assim, ó. Na região aqui dos 80, tá? 80, 70, né? Então ele dá aqui na região, na maioria das vezes ele dá aqui nessa região, mas ele pode também dar aqui próximo aqui dos 50%. Vamos colocar aqui, né, essa região aqui. Então, o mercado vem, né, vem nessa região, a gente aqui apregoa a nossa ordem aqui, ou espera o mercado chegar, enfim, isso aí vai de cada um, né. Primeiro alvo no topo anterior, parcial aqui na metade, né, a gente pega aqui, solta parcial, pode trazer, se quiser conduzir também, é um trade que geralmente anda bastante, então o risco retorno aqui é muito favorável, né? Então a gente tem esse cenário aqui, tá? Tanto aqui da parte aqui deixa eu até escrever aqui, ó, estrutura de venda, né? Vou botar aqui 14. E aqui, né, a gente tem aqui a estrutura de compra, né? Vou colocar aqui também aqui o tamanho 14, pronto. Então beleza, então aqui a gente tem a estrutura de venda e aqui a gente tem a estrutura de compra. Agora vamos lá pro gráfico, né, pra gente poder ver isso aqui na prática. Vamos lá.
Então, aqui ó, no dia de hoje, né? Hoje é dia 3 de dezembro de 2025. Então, no dia de hoje, aconteceu. É, qual, qual que é o indicador que a gente vai usar aqui para a gente saber onde é o topo, onde é o fundo? Beleza, aqui é o topo, aqui é o fundo. Beleza, tranquilo. Mas aqui a gente usa um indicador que vai ajudar bastante a gente aqui. É o detector, né, de topos e fundos. Eu uso ele no gráfico de 4R, período. O gráfico aqui é 4R, né? Eu uso ele aqui no período 5, tá? Vamos pintar, vamos colocar aqui uma cor aqui. Vou colocar um preto mesmo, tá? Pra ficar bacana aqui, vai ficar bem visível. Então beleza, ó. Olha como que é fácil. Olha como, se eu quiser também, eu posso colocar aqui pra ele desenhar um rótulo, tá? Topo, fundo, beleza. Então olha como que é fácil identificar onde que é o topo, onde que é o fundo, né? Quando ele não sobe 5 boxes aqui, ó, ele tem que corrigir pelo menos 5 boxes, tá? No 4R, para ele marcar, né, um fundo. Então por que ele não marcou aqui? Por que ele não marcou aqui? Porque ele não subiu, né? Ele não subiu esses 5 boxes, né? Então, ó, aqui, ó, ele não marcou aqui por quê? Porque, ó, só teve 4 boxes. Aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui até teve 5, né? Mas ele não marcou. Porque ele corrigiu, se não me engano, acho que ele vai marcar aqui quando é direto, mais ou menos, né? Quando tem 5 diretos aqui. Enfim. Aqui é o topo, aqui é o fundo, beleza? O que a gente tem aqui, ó? Esse exemplo aqui, ó. Um exemplo aqui para venda. A gente tem aqui essa quebra de estrutura. Então, automaticamente, eu sempre marco assim, tá? Geralmente eu sempre marco assim. A gente tem essa região. Mas como que eu melhoro isso? Olha só, o mercado até passou. Como que eu melhoro isso? Eu melhoro isso com o volume profile. Eu puxo ele aqui, ó, do movimento que rompeu sempre, né? Pode ser da mínima para máxima ou da máxima para mínima, tanto faz, tá? Vai dar a mesma coisa aí. Espero o Profit carregar. O Profit tem dessas, né? É um ano para carregar. É demorado mesmo. Profit é quando não tá assim, tá pior. A realidade é essa. Vamos aguardar. Olha lá, carregou. Então, ó, olha só. Olha aqui, ó, a região de volume que a gente tem aqui, ó. Então, aonde que seria aqui, né, o ponto? O ponto seria aqui, ó, nessa região de volume. Aonde que eu tenho que stopar? Tá vendo que aqui, ó, acaba o volume e aqui começa um outro volume? Então, o meu stop tem que estar aqui acima desse volume, tá? Então, a minha entrada seria aqui, né? Pode ser aqui em rente capoca, pode ser aqui no 50%. Enfim, você pode fracionar o lote aqui, isso aí vai depender de cada um. O stop aqui em cima, né? O stop aí, geralmente eu uso um stop aí de 4 a 5 pontos, ó, então estaria dentro aqui da região stop. Ó, o alvo no fundo, tá vendo? O mercado caiu aí 16 pontos aí em linha reta. Então, a gente tem aqui esse movimento, né? Aí aqui, ó, o mercado veio, ó, ele não rompeu, né? Ele não fechou abaixo, não rompeu. Então aqui o mercado fez aquele famoso fundo duplo, né? E aqui também, depois ele veio aqui também, não rompeu, né? Não considera aqui rompimento, ele rompeu aqui, já voltou, foi um rompimento falso. E o mercado só trabalhou isso aí. Então olha só, você ficou esperando aqui, ó, até 11 horas para aparecer um trade de qualidade, né? Um trade que o mercado pega ali e anda. Vamos ver no dia 2. Ó, no dia 2 de dezembro, recente, tá? Ó, o mercado abriu aqui, ó, subiu, caiu, né? O mercado subiu, caiu, ele rompeu esse fundo, certo? Então a gente marca aqui, ó. Como é que eu poderia marcar? Eu já sei que esse fundo aqui tem uma alta probabilidade, tanto é que o mercado veio aqui, ó, e veio, tá vendo? Só que ele não marcou esse fundo porque não andou 5, não deu 5 boxes aqui para poder marcar esse topo. Por isso que esse topo não foi marcado. Então aqui já teria pegado um pullback, só simplesmente com esse fato aqui da inversão de polaridade. Mas vamos ver aqui onde que estaria aqui a POC desse movimento. Ó, olha lá onde está a POC, ó. Então, ó, eu alinho aqui, ó, nesse ponto de volume, né? Eu alinho aqui a minha entrada nesse ponto de volume, né? Tanto é que o mercado veio, né? Uma vez, veio duas vezes, ó.
Aqui já era 3 horas da tarde, né? Mas deu trade. Então, isso aqui a gente está olhando aqui num tempo gráfico, né? Razoavelmente aí. Na verdade não é nem tempo gráfico, né? É um gráfico atemporal. Então a gente tinha aqui, ó, essa região e também a gente tinha aqui, ó, essa região, tá? Então a gente tinha essas duas regiões aqui, né? Então o mercado poderia vir e ter feito essa região, né? Ele poderia ter feito aqui esse movimento para depois dar continuidade aqui na queda, né? Mas o mercado parou aqui na primeira região, que também era super válida, né? Ele rompeu o fundo, ele rompeu esse fundo aqui e deixou aqui um volume considerável, inclusive é a POC, né, desse movimento, é o ponto de maior volume, e deu sequência na queda aí. Vamos ver aqui o dia 1º de dezembro. Ó, o mercado ele fez um topo, né, fez um fundo, rompeu, fez a quebra de estrutura, ele rompeu esse topo, fez um topo maior. Então quando ele rompeu, fez esse topo maior e ele começou a cair aqui, ó, que ele marcou. Quando que ele marcou isso aqui, esse topo? Quando ele caiu 5 nível, né? Então ele caiu 5 nível. Aqui não, aqui foi, ó, 1, 2, 3, 4. Foi um erro, né, do indicador. Ele não marcou correto, não caiu 5 níveis. Então o mercado voltou aqui para esse ponto, não rompeu, caiu os 5 níveis. Quando ele caiu aqui os 5 níveis, ó, nesse ponto, ele marcou esse topo. Então eu posso puxar tanto daqui quanto daqui, ó. Vamos puxar dessa pernada aqui, ó. Vamos puxar daqui, porque ali não foi o topo, né? Essa linha, ela era pra estar aqui, ó. Ela era pra ela estar meio aqui direta. Vamos ver aqui, esperar aqui o indicador carregar, como sempre, né? A gente pegou ali dois exemplos ali pra... Ó, o mercado ele veio aqui, ó. A POC ficou aqui. E a gente tinha uma região de volume aqui também. A POC estava aqui em cima, né? Então teria que tomar cuidado nesse trade aqui por conta dessa POC aqui, mas o mercado ele subiu. Se eu puxo aqui do primeiro, que geralmente é do primeiro, né? A POC provavelmente está aqui embaixo, tá vendo? Que era a região aqui de volume. Mas enfim, não tá errado. Poderia puxar daqui, como puxar daqui desse topo. Geralmente eu puxo aqui do movimento, né? Do movimento que rompeu, né? Porque eu quero saber aqui aonde que tá aqui a POC dessa pernada, do player que fez esse movimento de alta. E no caso seria aqui, ó. Então alinhando aqui com esse ponto, né? A gente teria esse range aqui, ó. Foi onde o mercado veio e trabalhou aqui. Beleza? Então a gente pode também aqui, ó. Vamos ver aqui dia 28 se teve, né? O mercado ele veio, ele fez um movimento, corrigiu, né? Fez uma correção. Então até aqui a gente não tem nenhum indício de rompimento. A gente tinha um rompimento aqui, mas isso aqui é gap, né? O mercado abriu aqui, ó. Então vamos lá, a gente tem aqui esse movimento, a gente tem esse rompimento aqui, ó. A gente tem esse rompimento aqui. Vamos ver? Então, em tese, né? Só pelo fato de ter rompido, a gente já tem essa região, certo? Mas vamos confirmar aqui com o volume profile, né? Vamos ver aqui se ele mostra algo interessante aqui pra gente. Então o volume profile ele serve como um potencializador, né? Um potencializador aqui para confirmar a nossa entrada. Olha lá, ó. A região aqui, ó, ela estava um pouquinho mais acima, né? Ó. Então ela pegava daqui, ó, onde ela começa aqui, ó. Ela começa, tá vendo aqui que tem esse vão livre aqui, ó. Então ela começava daqui e ela vinha até aqui. Então a gente tinha essa região, né? Aí aqui
vai de escolha, né? Se vai entrar aqui já no começo, se vai entrar no fim e por aí vai, né? O mercado ele seria legal se ele tivesse vindo, né, um pouquinho mais próximo dessa POC aqui, ó. Mas se você ver aqui a diferença não é tão grande, é 3 pontos. Se tivesse subido aqui mais uns 2 pontinhos. O risco de querer pegar em cima da POC é porque o mercado pode só vir aqui, ó, no começo desse ponto de volume aqui e já retornar, né? Que foi o caso que aconteceu aqui. Mas teve, né, a dupla confirmação. A gente já tinha aqui um ponto aqui embaixo, né? A POC deu um pouquinho mais acima. Isso porque eu peguei do movimento lá. Vamos ver aqui do último movimento apenas que ele fez, que geralmente é o correto. Ó, a gente tinha esse ponto de volume aqui, esse ponto de volume aqui embaixo. Então, aí vai da sua escolha aí. O mercado deixou esse fundo, fez esse topo, né? Ó, ele rompeu. Então aqui também foi um rompimento, mas aqui já é. Eu não opero a partir desse horário aqui. Eu já não sei se eu estaria na tela. Então a gente tinha aqui, ó, esse movimento, ó. Esse profit é complicado, né? Complicadíssimo. Aqui para amanhã ele, olha lá, a gente tinha justamente aqui em cima, né, ó, essa região foi onde o mercado veio aqui, ó, subiu aí 8 pontinhos aí no dólar, hein? Beleza? Então é isso aí, galera. A gente fez aqui o exemplo tanto para venda, né, quanto para compra, né, que também deu. Se eu colocar um tempo gráfico menor, talvez tenha mais entrada, porém, né, a probabilidade de tomar stop também é maior, né, porque a gente está vendo um micro movimento. Então aqui, ó, o mercado fez essa quebra de estrutura aqui. Então a gente tem essa região marcada aqui, ó. A gente poderia até talvez marcar ela lá pro futuro, tá? E ver aí como que seria, né? Vamos puxar aqui, vamos ver aqui, ó. Onde que tá a POC, ó. Olha lá, ó, a POC, ó. Tem uma região aqui, tá vendo? Desse movimento. Então a gente teria sim essa região, não estaria errado de marcar essa região. Como a gente teve também aqui essa região, né? O mercado, ó, daqui aqui, tá vendo? Aqui, ó, tá separado daqui pra cá e daqui pra cá, ó. O mercado veio, fez só essa primeira e subiu, né? Nesse movimento do dia anterior. Mas eu geralmente eu vejo aqui do dia mesmo, né? Então o mercado ele fez esse movimento, veio, rompeu, né? Aí teria que ver aqui se ia considerar esse rompimento. Provavelmente sim, porque ele deixou o topo, né? Não sei se iria considerar esse rompimento aqui tão pequeno, tá? Mas ele rompeu, né? Teria aqui um volume aqui. Vamos ver onde está esse volume. Esse rompimento aqui, ó, ele foi melhor que esse rompimento aqui, ó, tá vendo? Ele rompeu e ele andou, ó. Porque aqui praticamente é como se fosse um falso rompimento, né? O mercado andou, ele rompeu e já voltou para dentro. Então aqui, ó, ele rompeu, ó, continuou a queda e depois voltou. Ó, mesmo assim, ó, teria dado uma entrada, né, ó, nessa região de volume, né, ó. Se você fica pregoado aqui, ó, o mercado andou 6 pontos aí, ó. Então, para quem busca aí 3, 4, 5 pontos, né, que nesse dólar aqui já é um valor até razoável, né, de financeiro. Então aqui, ó, essa quebra de estrutura aqui para venda, ela foi mais bonita do que a anterior, né? Inclusive, ó, ela deixou aqui, ó, essa região, né?
não sei se teria pagado aqui, né? Dependendo de onde que entrou aqui, ainda teria saído parcial, talvez protegido no zero, enfim. O mercado acabou que já era final de tarde, né? Eu não opero esse horário aqui, não. Mas é isso aí. Espero que o conteúdo tenha sido relevante, né? Espero que tenha ajudado aí vocês aí. É isso aí, galera. Fica aí o estudo aí para vocês validarem, estudarem, né? Ir no gráfico de vocês aí, fazer as marcações, ver se vale a pena ou não, né? Tá fazendo essas marcações de regiões aí para tá operando. E é isso aí. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.